Boa noite, queridos, graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus, e o Senhor esteja abençoando aí aonde você se encontra, aonde nós como igreja nos reunimos agora num só Espírito, em adoração e louvor ao nosso Deus. Eu gostaria que nós estivéssemos abrindo a Santa Palavra do Senhor no Salmo de número 76, nós estaremos fazendo essa leitura. Eu gostaria que você estivesse acompanhando ou com a sua palavra, com a Bíblia aí aberta, se você está sem a Bíblia, ouvindo a palavra do Senhor. Salmo 76, aonde o salmista ele vai falar sobre a majestade e o poder de Deus. Salmo 76 diz assim: Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre, o mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, fazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu, sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua visita? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presente todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Tragam presentes todos os que o rodeiam. Nós nos ajuntamos em adoração, em culto, em louvor, em exaltação ao nosso Deus. O Deus de toda glória, o Deus que é conhecido pela sua grandeza, pelas suas maravilhas, pela sua tão grande salvação. Oremos nesse momento. Deus de toda glória, Pai de toda graça, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Tu és, ó Deus, aquele que quebra, Senhor, ó Deus, o orgulho, ó Deus, dos príncipes, e diz que é tremendo entre os reis da terra. Tu és o Deus soberano, tu és o Deus glorioso, tu és o Deus que é a razão das nossas vidas, é a razão da nossa adoração, do nosso louvor. E nós rendemos, ó Deus, as nossas vidas, os nossos corações. Ó Deus, como igreja, Senhor, ó Pai, nesse momento nós rendemos, nós derramamos, ó Pai, o nosso coração. Ó Deus, como as águas, ó Pai, ó Deus, que fluem, ó Deus, do limiar, ó Deus, do templo, do teu tabernáculo. Nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós rendemos, nós lançamos, ó Deus, o nosso coração, a nossa adoração diante do Senhor. Recebe, Senhor Deus, as nossas vidas para louvor, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, ó Pai, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos estar adorando, louvando, glorificando o nosso Deus, o nosso Senhor. Janderson. Igreja, como é meio sem graça estar aqui sem a presença de irmãos queridos, mas tenho certeza que o Deus que se faz presente aqui também se faz presente aí no seu lar. E é por isso que neste momento eu convido você a cantar, né, do teu jeito, da tua forma, com quem estiver aí ao seu redor, com esse Deus que é formoso, que é o Rei do Universo,
com essa canção maravilhosa. Quão formoso é, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. A luz do teu rosto resplandeceu sobre mim. A tua graça como um rio transbordou. Fui atraindo pelo teu imenso amor. Teu precioso sangue me purificou. Encheste minha vida, meu coração de alegria. A tua presença é real dentro de mim. Tua palavra ilumina o meu caminho. Sou guiado pelo teu Espírito. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia chegar pra te encontrar, amado meu, nas asas do Espírito. Eu vou cada vez mais alto. Eu vou cada vez mais alto. Eu vou. E cada vez mais alto você possa ir com o Senhor na sua vida, louvando a Deus com o seu coração, com a essência de Cristo. Glória a Deus. Não apenas nesse momento de
reclusão, de confinamento, mas que quando você voltar com a sua família, você volte cheio de graça, cheio do Espírito Santo. Um desejo enorme, um desejo imenso de buscar e de louvar esse nosso Deus tão maravilhoso. Que Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Eu gostaria que nós estivéssemos nesse momento, antes da palavra, nós estarmos orando, queridos, pela vida da igreja. Nós gostaríamos de estar orando nesse momento, em especial, pela vida financeira, pelo sustento da vida da igreja, das famílias, e pela própria igreja, o corpo de Cristo. E eu gostaria de estar lendo um texto da palavra do Senhor, e gostaria que os irmãos estivessem acompanhando esse texto, e depois nós estaremos, então, orando. A palavra do Senhor diz em Malaquias 3:6, Deus, ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que não haja mantimento, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, esse é um texto que praticamente ele é conhecido de todo cristão. Talvez seja um dos textos mais conhecidos quando nós falamos do sustento na obra do Senhor, do sustento da casa do Senhor, do sustento à igreja do Senhor. E verdadeiramente ele é um texto singular, aonde o próprio Deus, ele se reporta ao seu povo Israel, dizendo que ele é um Deus que ele não muda, é um Deus imutável, é um Deus que permanece fiel à sua aliança. Ele diz: ó filhos de Jacó, ó igreja, e por eu ser fiel, vós não sois consumidos. Mas ele diz algo aqui que desde os dias dos vossos pais, vocês se desviaram dos meus estatutos e não guardaram os meus estatutos. Vocês se afastaram de mim, vocês se afastaram da palavra, vocês se afastaram da comunhão, vocês se afastaram do relacionamento íntimo com o Senhor. E Malaquias fala, os profetas menores todos falam, Jeremias falam, todos no mesmo contexto. E Deus, ele diz aqui, queridos, e faz um chamamento para que o seu povo esteja se voltando para ele. E ele diz: então,
tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outro, diz o Senhor dos Exércitos. E ele diz, mas vós dizeis, o povo diz, o seu próprio povo diz, em que nós havemos de tornar para o Senhor. E Deus, ele diz, olha, vocês estão tão distantes, tão insensíveis a mim, insensíveis, em primeiro lugar, à comunhão, ao estar comigo, a minha palavra, tão distante da comunhão, que vocês não percebem que a primeira coisa que vocês deixaram de fazer como reflexo desse distanciamento, dessa frieza, desse abandono do Senhor, foi deixar de sustentar a causa do Senhor, de trazer os seus dízimos, as suas ofertas, para que a minha casa não falte mantimento, para que a minha obra ela seja sustentada, para que a minha obra ela não pereça. E o motivo de vocês não trazerem, o motivo de vocês negligenciarem, não é outra coisa senão a frieza, o distanciamento do Senhor. E Deus, ele diz, então, tornai-vos para mim, voltai-vos para mim, vinde novamente a mim, voltem-se para mim. E de que forma eles estariam voltando? Como sinal da volta para o Senhor. E aí no verso 10 ele diz, trazei então todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E aí a promessa de Deus, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. E por essa causa eu também repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Uma promessa, querido, que o Senhor estaria guardando, o Senhor estaria provendo, o Senhor estaria abençoando, e que poderiam fazer prova do Senhor. Diante da fidelidade para com Deus, se poderia fazer essa prova, e Deus estaria abrindo as janelas dos céus. Mesmo em toda aquela situação caótica que estava o povo de Israel, numa situação difícil, numa situação nevrálgica, Deus, ele diz, sejais fiéis a mim, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Eu é que abrirei as janelas dos céus. Eu não vou cerrar os céus, eu vou derramar bênção. Eu vou repreender o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, para que vocês tenham em abundância, para que vocês, entre as nações, ele diz todas as nações, todos os povos, os vossos vizinhos, as pessoas que estarão ao vosso lado, vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, um povo abençoado, um povo suprido, um povo na qual a sua provisão, o seu sustento, ele não depende necessariamente do homem, ele não depende necessariamente da circunstância, mas ele depende e ele provém dos altos céus, ele provém do seu Senhor. E eu gostaria nesse momento que nós estivéssemos orando, trazendo essa promessa, queridos, sobre as nossas vidas. Essa promessa sobre a vida da igreja. E o Senhor, ele diz, provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. É um Deus para se crer na sua palavra, para se crer nas suas promessas. E nós vamos estar orando nesse momento. Nós vamos estar consagrando ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas,
os nossos dízimos que têm sido entregues, que têm sido ali depositados, transferidos na conta corrente da igreja, para o suprimento da igreja. Aqueles que têm sido entregues para a tesouraria, aqueles que têm sido entregues no próprio templo, nós estaremos consagrando todos eles. Nós estaremos consagrando a sua vida. Nós estaremos pedindo, invocando a promessa do Senhor sobre a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos estar consagrando ao Senhor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, todas as nossas dádivas. Nós queremos, ó Pai, estar consagrando ao Senhor. Ó Deus, aquilo que, ó Pai, nós temos entregado, nós temos devolvido, ó Deus, que não é nosso, mas que é do Senhor. Ele diz os dízimos que são meus, para a minha causa, para a minha obra. E nós, ó Pai, os separamos, nós os consagramos diante do Teu altar de graça. E clamamos, ó Deus, pela Tua promessa. Ó Deus, na vida, Senhor, ó Deus, dos Seus filhos. Ó Pai, que não estaria, ó Deus, de forma nenhuma, ó Deus, faltando. Ó Deus, mas estaria sobejando. Estaria o Senhor, ó Deus, abrindo as janelas dos céus e provendo, ó Deus, cada necessidade, ó Deus, em glória por Cristo Jesus. Ó Deus, abençoa em nome de Jesus, ó Deus, aqueles, ó Pai, que estão desempregados. Ó Deus, aqueles, ó Deus, que não estão tendo renda nenhuma. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, ó Pai, esteja, ó Deus, abrindo, ó Deus, as portas. Que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando. Que o Senhor esteja, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, provendo. Ó Deus, abrindo, ó Deus, uma porta, para que, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, as suas vidas, as suas famílias, elas possam, ó Deus, ser, ó Deus, providas pelo sustento, ó Deus, dos altos céus, que é do Senhor, para a glória do Teu nome. É que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. E nesse momento nós vamos para a palavra do Senhor. Eu gostaria que nós estivéssemos abrindo a palavra do Senhor no livro de 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 6. Nós vamos ver do verso 1 ao verso 7. 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra santa, gloriosa do nosso Deus. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá para cada um de nós uma viga e construamos o lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei, e foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estende ele a mão e o tomou. Queridos, você já pensou, e talvez aí na sua memória, aí no seu coração, se você passou por uma situação difícil, uma situação ruim, onde as coisas elas estavam difíceis, elas estavam ruins, e ao invés de melhorarem, elas pioraram, elas se tornaram piores. Há algum tempo atrás, alguns meses atrás, no Brasil,
não só no Brasil, mas em todo o mundo, até a economia mundial, mas principalmente no Brasil, nós estávamos saindo de um momento difícil. Nós ouvíamos de muitos na economia, na política, no dia a dia, que uma luz estava surgindo e de que dias melhores estavam surgindo, havia uma luz, havia uma perspectiva, e de repente tornou-se pior a situação. A situação ela não melhorou. Muitos achando que estava melhorando. Nós ouvimos alguns dizer, olha, agora as coisas estão melhorando. Eu ouvia muitos dizendo, olha, agora eu estou vendendo mais, empresas estão abrindo, estão expandindo, e de repente as coisas se tornaram pior. Eu ouvi há algum tempo atrás uma notícia no jornal de uma família, e essa família estava com a sua tia em Brasília, e ela estava com câncer e ela vem a óbito. E essa família se dirige então ali para Brasília, para o velório, e diz que quando eles estão voltando de carro ali de Brasília, eles sofrem um acidente, os 2 filhos, a mulher de um e um filho, e os 4 vêm a falecer, queridos. Algo que estava ruim, algo que estava difícil e ficou extremamente pior. São situações, logicamente, extremas. Mas você já se sentiu assim? Aquele momento em que você diz, olha, está difícil, as coisas, elas estão muito difíceis. Eu estou vivendo um momento muito difícil, uma situação, uma circunstância que está muito difícil. E as coisas, elas ficaram piores, ao invés de melhorarem. O texto em que nós acabamos de ler, nós vemos ali Eliseu ali juntamente com seus discípulos, os seus seguidores, e eles seguiam a Eliseu. E Eliseu era profeta, era uma escola de profeta, era uma espécie de um seminário ali de discípulos de profetas, e eles eram extremamente pobres. Eliseu não tinha nada ali para dar para os seus discípulos, e é interessante que alguns textos anteriores nós vemos ali Eliseu juntamente com esses discípulos, até no momento de fome, aonde não havia nada para comer, e Eliseu diz, sai no campo, procure alguma coisa para comer, e um deles pegou ali algumas plantas chamadas tubérculos, e essas plantas ali, quando é colocada na panela, ele diz ali morte, era algo venenoso, era uma planta venenosa, e que se eles comessem, eles morreriam. Nós vemos também que Eliseu é um homem querido que em toda a palavra, ela mostra que Eliseu é um homem que descarta intencionalmente, de forma intencional, toda a possibilidade de conforto, de segurança, ele abre mão de tudo isso. E ali juntamente com os seus discípulos, nós vemos no capítulo 5, por exemplo, quando Naamã, ele vem da Síria, ali o chefe dos exércitos da Síria, ele vem leproso, ele é curado por Eliseu, ali no Jordão, e ele traz grandes presentes, ele traz prata, ele traz ouro, ele traz vestes festivais, ele traz um verdadeiro tesouro, e ele quer dar para ali Eliseu, e ele diz não. Ele vira as costas, ele diz, não, eu não quero, algo que poderia ali estar ajudando o seminário, que poderia estar ajudando a escola de profetas, ele diz, eu não quero. Nós vemos que Eliseu, queridos, ele detesta depender do homem.
ele detesta depender das pessoas. Mas agora as coisas, elas ficam pior. Por quê? Os discípulos, vendo aquela situação, diz que aonde eles moravam, diz que mal davam para eles viver naquele espaço. Ele diz: este lugar em que habitamos contigo é estreito demais, para nós era pequeno, as condições eram muito ruins, era muito apertado. Ele diz: olha, é muito apertado para nós. E ele diz: profeta, se a gente for ali, então na beira do Rio Jordão, e nós cortarmos algumas vigas e fizermos um puxado, enfim, estendermos aqui, aumentarmos, ficaria melhor para nós, a nossa situação ficaria um pouco melhor. Só que, queridos, que eles não tinham dinheiro nem para um machado. E diz que eles tomam ali, toma um machado emprestado, e diz que quando estão ali na beira do Jordão, estão cortando as árvores ali, os troncos, diz que o machado ele caiu nas águas. O machado ele afundou. E você fica imaginando um machado caindo na água, mesmo ali sem cabo, parece que o cabo ficou na mão e o metal ele caiu na água. Se um machado com cabo ele já não flutua, ele afunda, você fica imaginando um machado ali sem cabo. Ele desaparece ali nas águas. E diz que aquele rapaz, então, ele fica desesperado. E Eliseu diz: olha, o que foi? O que aconteceu? E aquele moço diz: olha, o machado era emprestado. O machado que nós estávamos usando era emprestado, não era nosso. E veja que situação, queridos. Antes eles não tinham um machado nem para cortar. Agora, além de não ter um machado nem para cortar, eles estão devendo um machado. Além de não ter um machado, eles estão devendo uma situação ainda pior. E quando nós olhamos, por que não tinham um machado? Porque nenhum machado eles tinham. E há duas razões porque eles não tinham machado. A primeira é econômica, a segunda ela é política. A econômica porque realmente eles não tinham dinheiro, eles não tinham condições, eles não tinham absolutamente nada, e o machado era obra do ferreiro, não era algo comum, custava algo, e eles não tinham dinheiro, uma questão econômica, eles não possuíam porque não tinham condições. Em segundo lugar, uma questão talvez política. Os filisteus, eles invadiram ali Israel e eles levam todos os ferreiros ali cativos, para que eles não fabriquem armas, eles não afiem os seus instrumentos. Diz que os ferreiros eles desaparecem ali de Israel, levados cativos ali pelos filisteus. Nós não sabemos as razões, o cenário por trás disso tudo, mas eles não tinham agora nenhum machado e ainda devia esse machado. Você já viu aquela história que toda vez que você pega algo emprestado, aquilo tá bom. Você pega um carro emprestado, é você pegar, ele quebrar. Além de você não ter o carro, ainda você tem que pagar pelo conserto do carro de alguém. É a mesma coisa de emprestar eletrodoméstico. Em casa, a gente, muitas vezes, eu e a Alessandra nem empresta, porque você emprestar, parece que quebra. Parece que algo acontece, além de você não ter, você precisar emprestar, ainda você vai ter que pagar, você vai ter que ressarcir aquilo que você prejudicou. O objeto que você perde, que você empresta, além de você não ter, ainda você tem que restituir aquilo que você mesmo não tem.
Queridos, muitas vezes nas nossas vidas acontece isso. Muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Nós vemos no Salmo 42:7, aonde o salmista ele diz que um abismo, ele chama outro abismo ao fragor das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O salmista está falando que em determinados momentos você leva um tombo e quando você pensa que você vai se levantar, e aqui é num contexto como se ele estivesse no mar e as ondas do mar viessem e você mergulhasse, e quando você levanta, que você acha que vai ficar em pé, vem outra vaga e te derruba, e você tenta se levantar de novo, e vem outra vaga e te derruba, e você cai, vai levando um tombo após outro tombo, e muitas vezes sem saber o que fazer. Quando você acha que chegou no limite, que você vai se colocar em pé, vem outra vaga e bate sobre você. E é interessante, ele diz que todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim, elas vão batendo. Queridos, é como aquele tipo de gente, muitas vezes pega um empréstimo para saldar uma dívida, não salda a dívida, aumenta as consequências e além de pagar a dívida, ainda continua, não resolve a situação e vai acumulando. Muitas vezes, vidas, queridos, que está vivendo um casamento difícil, uma situação difícil no casamento, truncada, e resolve se separar para melhorar, e acha que vai melhorar, vai resolver, e complica muito mais. Ou muitas vezes aquele que, de repente, ele vai fazer um exame por uma coisa qualquer, alguma coisa banal, e ali no exame ele descobre algo perigoso, algo que o choca, como um amigo meu, na cidade onde eu nasci, que teve um problema, foi fazer um cateterismo, e era apenas um problema de se resolver, aonde 99%, talvez até mais, se resolveria aquele cateterismo, e ali naquele momento, fazendo aquele cateterismo, ele vem, querido, a óbito. Uma perda para toda a família, parecia que ia ficar bem, as coisas iam melhorar, e as coisas, elas pioraram, se complicaram muito mais, e ele diz que um abismo chama outro abismo. E a pergunta que eu gostaria de fazer aqui, queridos, ao seu coração, as coisas elas podem ficar pior? E eu digo que eventualmente elas podem sim. Nós, muitas vezes, nós somos levados a situações limites. Situações nas nossas vidas que nós chegamos ao limite. Situações que nós chegamos aonde nós não temos mais o que fazer. E o que é que nós podemos aprender? O que nós podemos aprender com as situações limites que nós vemos aqui, na qual Eliseu estava vivendo juntamente com os seus discípulos? E talvez situações limites que nós estamos vivendo nesse momento, que o mundo está vivendo nesse momento, que a realidade ao nosso derredor nós estamos vivendo. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, queridos, diante dessas situações limites, é que elas nos ajudam a clamar. As situações limites, elas nos ajudam, elas nos levam a clamar. Ao invés da murmuração, ao invés do medo, ao invés da covardia, querido, elas nos levam a clamar. E nós vemos aqui que a primeira frase
que aquele jovem, ele faz no momento em que o machado afunda, ele diz: ai, meu Senhor, o que eu faço? O que eu vou fazer agora? Para onde é que eu vou? Tem uma música em inglês que eu gosto muito, que a tradução dela e o refrão diz: onde eu poderia ir senão para o Senhor? Quando as coisas, queridos, elas chegam na situação limite, para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou correr? Para onde é que eu vou me refugiar, se não para Deus, se não para o Senhor? O salmista, ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O salmista, no Salmo 46, situações, limites, queridos, elas nos levam, elas nos incitam a nós estarmos clamando. Como o salmista no Salmo 18, verso 6, ele diz que na minha angústia eu invoquei o Senhor. Na minha angústia eu clamei ao Senhor. Quando as coisas apertam, quando as coisas estão nevrálgicas, difíceis, nós vamos para Deus. O 14º rei de Israel, querido, chamado Manassés, pensa num rei terrível. Pensa num rei, queridos, que era, na verdade, o cão chupando manga. Ali numa quarta-feira de cinza, sentado em cima de um toco. Diz que ele oferece os seus filhos ali para Moloque, um deus pagão. Diz que ele faz errar o seu povo através da sua conduta. Era um homem ímpio, era um homem detestável, era um rei detestável. E era um rei que não morria. Diz que o seu reinado, ele dura 52 anos. E em meio à sua vida, em meio a toda essa, essa situação de pecado, de fazer errar, diz que os assírios vêm, levam Manassés cativo para a Babilônia, e diz que ali longe de Deus, longe do seu povo, longe do Deus que ele desprezou, que ele escarneceu, diz em 2 Crônicas 33, 12, que ele, angustiados, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou. E Deus o levou de volta para Jerusalém, e diz que ali então Manassés reconheceu que Deus verdadeiramente era Senhor. Mas uma palavra aqui, queridos, que quando diz que ele angustiado, ele suplicou deveras ao Senhor. E muitas vezes passa despercebido essa questão do deveras ele orou. E quando nós olhamos o que é esse deveras orou, é que ele, na verdade, traduzindo isso, ele passou a orar de verdade. Ele passou a orar verdadeiramente. Não era aquela oração mecânica, não era aquela oração ensaiada, aquela oração rápida, não era aquela oração, querido, para desencargo de consciência, mas aquela oração que parece que é uma oração de mentirinha, de brincadeira. Aquela oração que eu digo que faço em casa, eu não vou para o templo orar, mas eu oro em casa, eu oro dessa forma. Não! Diz que deveras ele orou, ele passou a orar de verdade, verdadeiramente ele orou. E em situações limites, queridos, elas nos ensinam e nos ajudam a nós estarmos clamando. As situações limites, elas nos ensinam a orar de verdade, verdadeiramente. Em segundo lugar, as situações limites nas nossas vidas, que nós vemos aqui, elas devem, queridos, ser melhor consideradas.
Essas situações limites, elas devem ser melhor consideradas quando nós entendemos a realidade do outro. Quando a gente lê o texto e a gente diz mais um machado, toda essa situação, todo esse conflito, toda essa luta, todo esse desespero por causa de um machado. E eu fico perguntando para você, o que você faria se você perdesse um machado? Talvez num contexto urbano que nós vivemos, talvez a grande maioria de nós nem um machado tem. O que nós faríamos na cidade com um machado? Talvez a grande maioria de nós não temos. Mas num contexto, queridos, de roça, num contexto rural, o machado ele tem uma utilidade muito grande. Ele é um instrumento necessário. Mas para nós não. Para nós ele não tem muita significância. Mas eu pergunto, mas se você, de repente, você perdeu o seu emprego, se você perder a sua casa, se você perder um ente querido, se você perder o seu celular, o seu trabalho, se você perder a sua saúde, então, quando, querido, nós começamos a considerar essas possibilidades, a gente começa a entender o seguinte, que se eu perder o machado, eu vou ali e compro outro, é barato, não é caro, é fácil comprar um machado. Quanto talvez custe o machado? 30, 40 reais, eu não sei quanto custa o machado, mas acho que não deve passar disso. Mas não é esse o caso. Esse machado, queridos, ele tem um valor simbólico e ele representa muito daquilo que a gente perde, daquilo que a gente pode perder. Mas a gente só vai entender o valor das coisas quando a gente olha, quando a gente vê na perspectiva do outro. Se você não entrar no problema do outro, você não vai entender. Você não vai saber o que é que ele está sentindo. Talvez perder o machado não é nada para o outro. Mas se você não entrar na situação, se você não se identificar, se você não se colocar no lugar, querido, você vai achar que dizer só isso. E é o que nós vemos no texto. O machado aqui é algo simbólico. Ele era essencial para eles, mas não é para nós. Mas um carro é. A casa, o emprego, o celular, a escola, a faculdade, é importante para nós. E queridos, nessas situações, limites, é que nós necessitamos de empatia. Para nós, empatia é entrar na dor do outro, na dificuldade do outro, na necessidade do outro, e poder entender e poder sentir aquilo que ele está sentindo. Em terceiro lugar, diante das situações limites, nós precisamos entender que Deus está sempre presente de forma inusitada nas nossas situações limites. Quando nós olhamos aqui, e eu gostaria de estar ressaltando essa forma inusitada. E inusitado é algo inesperado aqui nessa situação limite. Por quê? O que eu faria no lugar de Eliseu, querido? O que eu faria nesse momento em que o machado caiu ali no rio, caiu ali talvez no meio da lama, nós não sabemos.
O que eu faria nesse momento? Talvez eu pensasse que a melhor solução seria procurar um mergulhador, alguém experiente que vasculhasse e entrasse, mergulhasse ali no rio, tateasse e encontrasse esse machado. Tentar encontrar alguém assim. Eu talvez analisaria toda a logística, mapearia ali todo aquele local. Quem é que pode nos ajudar nesse momento? Quem é que pode nos auxiliar? Para quem eu posso pedir auxílio? Quem é que pode colaborar nesse momento? Será que eu entrando no Google, fazendo uma pesquisa lá a respeito do machado que caiu na água, eu teria uma resposta, algo que me ajuda? Lá no YouTube, algum vídeo que possa me ajudar, que possa trazer uma ajuda? Eu iria, queridos, buscar todas as soluções que estivessem ali de forma circunstancial para resolver a solução. Eu ia buscar de todas as formas naturais, convencionais ali para reaver aquele machado. Contudo, o inesperado, o inusitado é o que acontece, é o que surge aqui no texto. E o inusitado, querido, o inesperado, ele surge de que forma? Ele surge da forma como Deus, ele faz. Como Deus, ele realiza. O que você, pensando, o que Deus, ele faz quando não há saúde? O que Deus, ele faz quando ele coloca a nossa vida na parede? O que, queridos, Deus faz quando o nosso machado ele afunda? Muitas vezes ele resolve de forma natural, mas muitas vezes, queridos, Deus ele resolve de forma sobrenatural, de forma inusitada, de forma inesperada. E isso para mostrar a sua glória, que a glória é dele, que ele tem o controle absoluto. Ele é o Senhor, ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas e que nada, querido, passa despercebido, mas tudo está debaixo do seu controle e patente aos seus olhos. Nós vemos que as formas convencionais estavam ali. Todos poderiam ali mergulhar, eles iam mergulhar, eles poderiam mapear o lugar. Mas Deus, ele diz, eu não quero fazer dessa forma. Eu quero fazer de forma diferente, de forma inusitada, de forma sobrenatural, para mostrar que o poder é meu. Para que a glória é minha. E quando você olha então ali para Eliseu, o que Eliseu ele faz, e ele faz uma coisa louca, querido. Ele faz uma coisa louca, que aos olhos humanos ali, ao redor, fala, você está ficando louco diante dessa situação. E ele diz que ele pega ali, ele corta um pedaço de pau. Ele pega um pedaço de pau e pergunta onde é que caiu o machado. E diz que pega aquele pedaço de pau e joga ali sobre as águas, e no momento que ele joga ali sobre as águas, diz que o machado, ele flutua. O machado, queridos, ele levanta. E ali diz que ele diz, então apanha o machado, pega o machado, tira o machado. Deus, ele faz o inusitado. Ele faz, queridos, o sobrenatural, porque ele quer. E quando ele quer, ele vai fazer, ele vai realizar. Eu gosto muito de uma frase que dizia muito, Dr. John, reverendo John, pastor da nossa igreja, hoje falecido, diante de situações limites, ele dizia, eu só quero ver o que Deus ele vai fazer. Diante dessa situação, eu só quero ver como
como é que Deus ele vai sair dessa. Algo tão complicado assim, tão difícil assim, eu só quero ver como que é que Deus ele vai sair dessa. Queridos, não foi assim que Deus ele fez? Ao enviar ali codornizes ao deserto, alimentando 2 milhões de pessoas, e diz que o vento sopra e ele traz de todos os cantos da terra, ali, e diz que o arraial de Israel, aonde 2 milhões de pessoas, elas comem carne. Não é isso que Deus ele faz? No momento em que não há água, Deus, ele diz para Moisés, Deus fala, ali fala para a rocha, e a rocha ali que era Cristo que o seguia, a rocha espiritual que seguia o povo de Deus, ela jorra água e jorra em abundância, e diz que toda a nação de Israel, ela bebeu e se fartou da água do Senhor. Não é isso que Deus ele faz? Quando ele pega, queridos, uma mulher de 90 anos e diz que ela iria ficar grávida e que do seio dela sairia um filho, e ali, através desse filho, faria dele uma grande nação. E diz que nesse momento ali, diz que Sara até ri, e Deus ali diz: será que tem alguma coisa demasiadamente grande ou impossível que eu não possa fazer? Não foi assim, queridos, que Deus ele fez. Ele pega uma menina de 12 anos, uma adolescente de 12 anos, e diz que ela vai ficar grávida, e ela diz: olha, como? Eu nunca fiquei com homem algum. E Deus ele diz: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo, ele vai te tomar, e você ficará grávida do meu Espírito Santo. E ela diz ali: cumpra-se em mim a tua vontade. Sem saber algo inusitado de Deus, uma moça crente, uma moça fiel, verdadeiramente crente, ela diz: cumpra-se em mim. Não é isso, queridos, que a palavra do Senhor, ela diz ali, que Deus, ele olha, queridos, para nós, ele olha para o homem, ele olha para nós e vê a nossa limitação, ele vê o nosso pecado, ele vê que nós não tínhamos méritos diante de Deus, como voltar a Deus, como termos comunhão com Deus. E Deus, queridos, ele poderia resolver num piscar de olhos, ele poderia, querido, num estalar de dedos resolver, mas Deus, ele faz o inusitado, ele faz o inesperado, querido. Ele pega o seu filho amado, ele se faz carne, ele tabernácula entre nós, ele se faz homem, e ele coloca o seu filho ali na cruz do Calvário para a nossa salvação, para a nossa redenção. Ele faz o inusitado, o inesperado. Queridos, nós somos o machado sem cabo. Nós somos o machado sem cabo. Esse machado que ele tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Nós somos esse machado sem cabo que ele tira da condenação, dos grilhões do pecado, e nos torna livres para adorar, para servir, para glorificar a Deus. Nós somos esse machado sem cabo, queridos, que ele tira da lama, que ele tira ali do mais profundo, que ele tira ali do escondido, que ele tira ali da opressão, do fundo. Nós somos esse machado sem cabo, que ele resgata da lama e nos faz flutuar no rio da sua graça, da graça de Deus. Como diz o salmista, ele tirou os meus pés de um lamaçal de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha firme.
a rocha que é Cristo. Esse Deus, queridos, esse Deus glorioso, que nós precisamos, em tempos de situações limites, nós precisamos clamar. É o momento que nós somos levados a clamar diante dele. Que nós precisamos, em segundo lugar, estar nos identificando com a situação, com a dor, com a necessidade daqueles que estão ao nosso lado. E em terceiro lugar, crer em absoluto de todo o nosso coração que Deus, Ele sempre está presente, de forma inusitada, nas nossas situações limites. E eu gostaria de estar orando por você nesse momento. Gostaria de estar orando junto com você nesse momento. Você que talvez está no momento em que você não vê alternativa. Você que talvez esteja numa situação limite. Nós vivemos num mundo onde milhões, onde deveras, queridos, famílias estão vivendo numa situação limite. Talvez sem alternativa. Sem enxergar uma luz no final do túnel. Mas a maravilhosa graça desse Deus é a graça que vem ao nosso encontro. Eu gostaria de estar orando por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, nesse momento, estar colocando, ó Deus, a vida. Ó Deus, de tantos queridos, ó Deus, que, ó Pai, nesse momento estão diante, ó Deus, ó Pai, do Teu altar de graça. Ó Deus, que estão, ó Deus, diante da Tua palavra, que é viva, que é poderosa, a Tua palavra que não volta vazia. E pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja, ó Deus, em Cristo Jesus. Ó Deus, através, ó Pai, da Tua graça bendita, indo de encontro, ó Deus, a essa situação limite, ó Deus, a essa realidade, ó Deus, abençoando, transformando, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, ali, fazendo, transformando, trazendo, ó Deus, a realidade, trazendo, ó Deus, a existência, aquilo, ó Pai, ó Deus, que circunstancialmente, que aos olhos humanos, ó Pai, ó Deus, parece, ó Pai, impossível, ó Deus, e que o Senhor realize, que o Senhor faça, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Teu nome, para que a Tua palavra seja, ó Deus, glorificada, exaltada, porque a honra, a glória, o louvor, ó Deus, pertence, ó Deus, a Ti, para a glória do Teu nome. Que Deus abençoe a sua vida, queridos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai.